Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Giovana Tominaga e este é o Conversas Maternas, um podcast para falar sobre maternidade, desenvolvimento infantil e outros assuntos essenciais, não é mesmo? Essa é a segunda temporada do nosso podcast. Se você não assistiu a primeira, tem uma playlist completinha aqui, é só você clicar para assistir todos os episódios. Mas claro, só depois desse aqui, porque hoje, gente, tá muito especial. Com um tema tão importante, eu ouço tantas mães falando sobre isso e eu resolvi trazer aqui uma especialista, a amiga Kátia Badin. Bem-vinda! Obrigada, querida. Muito feliz por estar aqui com você, podendo conversar sobre esses temas que eu acho que são temas que deixam as mães bastante ligadas. Muito, né? Eu falei o tema de hoje, atraso de fala. Eu acho que esse é o tema que faz as mães chegarem ao consultório, não é mesmo? E gera uma angústia muito grande, né? Mas a gente vai falar sobre... A gente vai desmistificar um pouco. Isso, vamos falar sobre vários outros assuntos, mas é daqui a pouquinho, tá, Kátia? Espera só um pouquinho que é depois da vinheta. Se você chegou agora, fica até o final, porque hoje esse podcast vai ser muito rico de informação para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, acompanhe a gente aqui, ativa o sininho para saber quando o vídeo novo subir aqui no canal e compartilha também, porque a gente traz temas muito importantes que eu tenho certeza que podem ajudar tantas famílias. Hoje a gente vai falar sobre atraso de fala com a fonoaudióloga Kátia Badin. Bem-vinda mais uma vez, Catinha. Obrigada. Nós vamos hoje falar sobre o atraso de fala, sobre o desenvolvimento infantil, um pouquinho sobre telas. Será que são sempre maléficas? Será? Bom, eu acho que todos esses temas devem chegar muito ao seu consultório, né? Muito. Mas como eu disse aqui na abertura, eu acho que o atraso de fala, quando a mãe percebe que a criança não tá falando, acho que começa a dar aquela angústia. Desesperinho, né? Aquela angústia. E a gente sabe que a internet fala muita coisa, tem aqueles checklists rápidos. Papai né? Google. Papai Google, checklist, até ChatGPT hoje tá dando diagnóstico. Então, eu queria saber, assim, para começar, a criança chegou ali com um atrasozinho, a mãe percebeu, ou a pediatra falou, olha, já era para estar falando, não tá. Os pais devem se desesperar? O que eles devem fazer? Eu sempre aposto na competência dessa criança antes de pensar em qualquer coisa negativa. A primeira coisa que a gente precisa entender é que ter atraso de fala é mais comum do que as pessoas pensam, os pais pensam. Mas também a gente não pode colocar essa informação num lugar que era muito falado antigamente por todos os antigos médicos que diziam assim, olha, fica tranquila, ele tem 3 anos, ele vai fazer 4 anos, ele vai ter um clique e vai começar a falar. Não é assim. Não tem esse botãozinho, não tem esse né? botão, mas de 5 a 10% dos indivíduos na idade pré-escolar tem atraso de fala. De 5 a 10? De 5 a 10%. Então, é bastante. E a gente tem uma prevalência para meninos. E outras vulnerabilidades, por exemplo, se o bebê nasce com baixo peso, ele pode ter um atraso de fala e não necessariamente ter um transtorno. Se o bebê, por exemplo, tem um histórico, ou tem um pai ou uma mãe com um histórico de atraso de fala, então isso é uma vulnerabilidade. Então, se tem um atraso de fala confirmado, um pai com atraso de fala confirmado, esse atraso foi diagnosticado, ele precisou ter um tipo de intervenção. Então, isso tudo aumenta a vulnerabilidade e aí a atenção dessa família precisa seguir um outro caminho. Mas, até então, um atraso de fala, a gente ainda, e os médicos fazem, dentro da atenção primária, dicas de desenvolvimento, acolhimento, muita brincadeira, como a participante aqui, Theo, falou sobre a importância da brincadeira. Então,
todos esses fatores desenvolvem, são precursores desse desenvolvimento da fala. Você fala com muito conhecimento de causa, né? São quantos anos já de trabalho com as crianças? São 38 anos de formada, 20 anos trabalhando com crianças com vulnerabilidades relacionadas ao neurodesenvolvimento. Então, esse olhar que é um olhar de acolhimento, eu acho. Eu acho que eu sou muito perfeccionista e busco estar sempre me qualificando, mas quanto mais eu me qualifico, mais eu tento me humanizar. Porque eu acho que a gente tem que correr da patologização e, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de qualificar a ciência, qualificar a possibilidade desse indivíduo receber um suporte no momento que é essencial para que ele mude direcionamento de rota. E você falou uma coisa importante, né, que é o acolhimento e também olhar para esse indivíduo para além do que está escrito no papel. Exatamente. Né? Olhar para ele de uma forma integral, para ver quem é essa pessoa, porque o papel pode até ser igual, mas as pessoas são diferentes, né? E aí a intervenção também muda? Muito. E às vezes um resultado de um teste não é o suficiente ou não se mostra tão oportuno para retratar a funcionalidade daquele indivíduo no cotidiano. Então, por isso que hoje as avaliações elas são chamadas de avaliações ecológicas, onde você tenta rastrear o comportamento desse indivíduo em ambientes naturais. E aí, somando esses registros com o que você observa clinicamente, a gente cria uma perspectiva de quais são as áreas de força, quais são as áreas de fraqueza, e a gente tenta contemplar essa família com essas informações e potencializar esses pais para esses pais olharem esse filho, essa filha de uma forma mais potente, mais completa, né? Propulsora. Isso. Você falou desse olhar, do acolhimento, mas o olhar dos profissionais também, e de uma forma multi ali, né? Essa pessoa vista por diferentes especialistas também ajuda a direcionar. Ajuda e muito, porque esse olhar, todos os consensos relacionados a desenvolvimento infantil, quando a gente pensa em qualquer tipo transtorno, e principalmente em transtornos que são mais pervasivos, ou seja, transtornos que impactam mais a vida cotidiana daquele sujeito, a gente não pensa numa única avaliação. Porque há uma tendência que a gente tenta fugir a vida toda, o bom profissional tenta fugir o tempo todo do olhar, que é aquele olhar tendencioso. Então, você precisa olhar o sujeito como um todo. E olhar que não é só aquela boca que não produz a palavra corretamente, mas é aquele comportamento que às vezes interfere naquela boca. Às vezes é a postura corporal que interfere no desenvolvimento motor e que vai afetar a respiração, e essa criança vai ter uma fala com um tom mais baixo, um volume mais baixo. Então a gente precisa olhar o indivíduo como um todo, para a gente entender quais são as áreas que podem ser melhoradas e quais as áreas que ele está dentro do esperado. E para isso a gente necessita de uma equipe com múltiplos saberes. Então, por isso que a importância da equipe multidisciplinar nessa infância, nesse acompanhamento de trajetória do desenvolvimento é tão importante. E aí a gente está falando sobre os marcos do desenvolvimento, né? Sim. E para chegar ali na fala, o que tem que vamos considerar que é a ponta do iceberg? É a pontinha do iceberg. Para baixo ou antes disso? Muita coisa, né? Começa ali no desenvolvimento sensorial. Explica um pouquinho pra gente. Então, quando a gente pensa num bebê, a primeira comunicação que ele realiza com o cuidador é uma relação
de conectividade, né, do corpinho dele com o corpo do cuidador. Então, isso gera uma só unidade. Essa criança ainda não percebe o próprio corpo. Então, são com esses meses e com essa motivação, que é uma motivação do alimentar, do cuidar, do acolher, do abraçar, né? Do amamentar, né? É essa pele com pele que vai gerando essa noção de que o corpo da minha mãe, e à medida em que ele vai tendo mais destreza motora para se movimentar, ele vai percebendo as mãos, os pés. E quando isso tudo se transforma num comportamento motor mais organizado, onde essa criança vai tendo possibilidade de rolar, sentar, ficar de pé, e todos esses marcos motores são elementos fundamentais para que eu consiga dissociar a minha mandíbula e torná-la autônoma e capaz de produzir sons, produzir consoantes e vogais. Então, aquele balbuciar, né, que são os primeiros sonzinhos que a criança está fazendo, ela está exercitando. Ela está exercitando, e embora os pais achem nesse momento que a criança está falando mamãe, está falando angu, falou papá, ou falou mamá, ou tá falou falando, babá. Meu filho começou a falar com 6 meses. A gente sabe que ele começa a se comunicar muito antes, mas essas produções, elas são neurobiologicamente programadas. O que prova isso? Crianças surdas produzem balbucio. E o balbucio, para crianças ouvintes, ele vai servir com um feedback. A criança vai começar a brincar com aqueles sons. E você vai estar aprimorando a escuta. Você vai estar aprimorando uma coisa que é fundamental na comunicação, que é ouvir. E é ouvir o próprio som, a própria voz, a capacidade de produção de som? A capacidade de produzir o som, porque a fala encadeada é extremamente rápida. Então, a gente precisa monitorar algo que é muito veloz. E essa capacidade de monitoramento, ela é construída antes de você adquirir. Ela começa a ser construída, é um processo antes de você ter palavras. Você primeiro identifica nuances de voz. Por isso que a mãe utiliza aquela fala infantil, que é chamada manhês, que é fantástica quando a gente fala com o nosso bebê assim: "Ah, você tá aí? Que lindo!" Onde você usa um pico entonacional mais agudizado, uma fala mais lentificada. E isso gera o quê para esse bebê? Gera uma percepção acústica que chama muita atenção para a boca. E a criança começa a olhar para a boca da mãe. E aí ela vai fazendo o quê? Ela vai fazendo moldes, né? Ela vai percebendo os moldes dessas produções. E aí começa a criar imagens de imitação. Então, para além do desenvolvimento motor, eu preciso de olhar, eu preciso do contato visual, eu preciso do engajamento social, eu preciso dessa conectividade afetiva. Tem mães que falam assim: meu filho, quando era tão bebezinho, muito pequenininho, era muito chato, porque ele nem olhava pra mim. Então era só aquele trabalho, a função, né? Troca a fralda e tal, e não se comunica, não faz leitura de livro, leitura compartilhada, porque acha que a criança não tá entendendo nada. E aí só começa a interação com a criança depois que a criança começa a olhar, a sorrir. Quando, na verdade, tudo isso, antes mesmo da criança olhar e sorrir, é necessário, então. É necessário porque a gente precisa atribuir para esse bebê o papel de interlocutor.
A gente precisa acreditar. E é a partir dessa crença que a criança vai, de forma intersubjetiva, adquirindo a noção do próprio eu, que vai aí ser percebida, né? Que ela se identifica como uma pessoa quando ela consegue ver, por exemplo, que o narizinho dela tá sujo no espelho, que ela sabe que aquela imagem do espelho está reproduzindo a si mesma, e ela vai lá e limpa. Mas para isso bonitinho, né? É muito bonitinho. Que às vezes eles não se reconhecem, eles olham. E assim, você pode estar com um sujinho e eles não vão lá limpar. Então a gente tem que fomentar esse autoconhecimento, ter condutas protetivas. Ler para uma criança é algo protetivo para o cérebro. Inclusive para a barriga, né? Quando a criança ainda tá dentro da barriga. Eu fazia muito isso, Kátia, quando eu tava grávida. Eu já conversava, acho que toda mãe faz isso, né? Mas eu lia muitos livrinhos, o Eduardo cantava. E temos uma coisa que as mães não sabem, e que é bacana para os pais, né? Mas nessa fase da barriga, a voz do pai, ela é muito melhor percebida do que a voz da mãe. Não que ele não perceba, porque a onda grave penetra mais rapidamente no meio líquido. Então, a física acústica, nesse caso, protege os pais. Olha aí, gente. Então não fala assim, Tati Bitati. Fala assim, e aí, filhão, beleza? Exatamente, a gente pode roubar um pouquinho. E aí, por isso que é tão lindo quando a gente olha um pai fazendo bebê canguru, né? Que é colocando o recém-nato, o prematuro, fazendo aquele pele a pele. E eles ficam super confortáveis, porque eles reconhecem a voz do pai. Ah, sim. Nossa, que delícia, né? Muito bom, que a gente carrega na barriga. E os pais não. Né? E então a gente criança só tem o compartilhar. Eles não carregam porque não podem. Porque tem muitos pais que, se pudessem, carregariam, né? Carregariam. Com certeza. Mas eu acho que para criança, né? Porque a gente tem o contato, né? A mãe tem o contato com a criança desde da geração. Sim. Da geração? Desde da fecundação. Da fecundação. Né? E os pais não, então é uma forma de se conectar com a criança, né? E de sentir, de acompanhar tão de perto, né, essa gestação, a formação desse indivíduo, né? Como é que foi sua gravidez, Kátia? A minha gravidez... Você é mãe de 2 meninos já adultos, né? Adultos, que a gente precisa estar o tempo todo dizendo, são adultos, tá? Menos... Não esquece que você já é um adulto. Exatamente. Mas foi uma gravidez, assim, muito gostosa. É claro que eu falava com eles o tempo todo e tinha esse diálogo, né? E a minha gestação foi, assim, super saudável. Eu trabalhei até a véspera de ganhá-los, né? Do nascimento. Foi boa, foi muito afetiva. Seu mais velho tá com 34. E o mais novo o Pedro? com 26. 26. Desculpa, 23. 23. Novinho ainda, Novo. Ainda tá saindo de casa. Ainda tá saindo de casa. Mas o André já conta saiu. Aqui. É verdade que a gente sempre sente que eles são bebês para sempre? É verdade que a gente sempre acha que eles são pequenos, que a gente vai ter aquela tentativa de querer cuidar, aquela preocupação se está resfriado, qual o remédio que toma. Então tem aquele controle que parece que são aqueles sacos que a gente carrega com a maternidade, né? Que é a nossa bolsa tem tudo ali. Tem remédio de febre, tem aquela boa dica para uma noite mal dormida. Se bebeu muito, vamos tomar isso. Um chá. Então, todo esse cuidado nunca não acaba, né? Não acaba. Nossa, esse negócio de beber muito, nem cheguei ainda. Não cheguei nem na adolescência. Ai, meu Deus, já tô sofrendo. Exatamente. Eu acho que você é essa mãe que vai ter sempre uma bolsinha pronta. É o kit. O kit, porque eu fiz assim, porque
Na minha adolescência não tinha celular, porque hoje a gente faz assim, né? Quero falar, é só assim o dedinho. Mas na minha época era ligava pra mãe e pro pai. Mãe, tô com febre, toma o quê? Quantas gotas? Morrendo de medo, né? De fazer alguma coisa errada. E a minha mãe sempre me ligando. Tem sempre essa conexão, né? Eu acho que isso se constrói nessa fase. E isso também ajuda no desenvolvimento saudável da criança, né? Sim, muito, muito. A qualidade de interação dos cuidadores, da mãe. E a gente fala mãe, aquela que cuida, né? A gente sabe que tem mães que vão nos escutar e que são mães do coração, que são aquelas que escolhem. E eu acho isso tão lindo, né? Alguém que pode escolher, que vai lá pegar, vai lá buscar. Que recebe. A gente recebe na barriga e outras recebem vindo de outro lugar, né? No abraço, né? No abraço, quando conhece. Então, todas essas mães carregam todos esses cuidados da mesma maneira. Minha mãe falava assim, tê-los é dor, cuidá-los é amor. Porque tê-los no sentido de... Da coisa física. Da coisa física, daquele parto. processo que antigamente a gente tinha aqueles partos com menos... uma forma um pouquinho menos humanizada. Respeitosa. Menos respeitosas, assim. Inclusive com o próprio bebê. E a gente vem evoluindo, graças a Deus, com todo esse cuidado com a mãe, nesse pré-natal, com essa preparação. E isso tudo é importante porque isso promove desenvolvimento. E quando a gente promove desenvolvimento infantil, a gente está promovendo comunicação, fala e linguagem. Tá. Vamos tentar resumir. Tá. O que seria o atraso de fala? Um atraso de Quando fala... que a gente considera que a criança está atrasada? Quando essa criança tem 1 ano e meio de idade, não produz sons nenhum. Ela balbucia muito pouco. Ela não tem ainda palavras que são palavras para chamar a mãe. Ela não identifica a mãe, o pai, ou o objeto, que é o objeto que ela mais tem assim, uma proximidade, chupeta, mamadeira, fralda, qualquer coisa. Uma criança de 2 anos que ainda não tem 10 palavras, né? E a gente tem outras características. O atraso de fala, ele tem uma coisa muito interessante, porque a criança custa falar. Mas quando ela fala, é como se ela tivesse perdido aquele vagão do metrô, aí passa um outro trem, você entra e você continua com o desenvolvimento como se nada tivesse acontecido. Há uma velocidade, há um encadeamento dos estágios em relação à aquisição de novas palavras. Essas palavras, elas se tornam combinações e aí essa criança forma frases. Essas frases vão se tornando mais extensas. Então, à medida em que você vai tendo esse desenvolvimento, como se ele tivesse tido um delay, mas do momento aonde a gente percebe esse start, tudo flui de uma forma suave e contínua. Quando esse indivíduo ele tem um atraso, ele adquire algumas palavras e ele perde, ele tem como se fosse regressão, que a gente chama de regressão, mas na verdade é uma paralisação. Regressão, a gente não pode falar de regressão num cérebro que não tem nenhum déficit, alguma doença neurodegenerativa, mas a gente usa termos que são termos que não são muito politicamente corretos, cientificamente corretos. Então, imagina que esse bebê parou de evoluir em relação ao vocabulário. Imagina que essa criança ela parou de ter uma comunicação efetiva, como uso de gestos sociais, dar tchau, mandar beijo. Aí a gente tem que começar a ter um olhar com maior cuidado. Por quê? Porque a gente pode ter outras condições, como, por exemplo, o TDL, que é um transtorno do desenvolvimento da linguagem.
E esse transtorno do desenvolvimento da linguagem, ele tem uma prevalência muito alta em termos globais, porque a prevalência é 7% da população geral, enquanto que o autismo é 1,62%. E quando acontece um atraso ou uma parada, né, que todo mundo chama de regressão, mas a gente entende que é uma pausa no desenvolvimento, todo mundo atribui ao autismo. Sim, e às vezes a criança tem uma desordem, um transtorno sensorial. Às vezes a criança teve algum tipo de virose, situação que tenha mexido um pouco com esse equilíbrio sensório, perceptivo, integrativo, já que a gente sabe que, por exemplo, para um ouvinte, para ele falar, você precisa integrar o canal auditivo com um canal com a fala, com o verbal. Para um indivíduo cego, você vai ter que continuar integrando 2 canais. Então, você vai integrar o auditivo e o verbal também, para o cego. Para o surdo, ele já vai usar o visual e o tátil. Sempre 2 canais. Sempre 2 canais, para a gente ter linguagem, porque a linguagem é um sistema de símbolos onde você faz combinações e essas combinações precisam seguir regras, elas precisam ser convencionais, todo mundo precisa entender. Então, ela precisa para ser linguagem, ela precisa ser compreendida. Por isso que quando uma criança fala bebê para chupeta, a gente fala, isso não é uma palavra. Aí seria TDL. Não necessariamente Olha TDL. Olha eu já querendo fazer um puxado. O que orelhada. A gente sabe é que a criança tende a falar alguma coisa quando ela está com dificuldade para adquirir a fala. Ela está tentando se comunicar. Ela está tentando se comunicar. Se ela persiste... Mas tem um boi na linha ali. Tem alguma coisa ali que não Se ela persiste, ela continua utilizando uma linguagem própria, porque bebê para chupeta não tem a menor relação de som. Então, isso daí não é considerado uma palavra. Então, às vezes, a gente pergunta assim, essa criança fala... Para ela, a gente considerar que ela fala, ela tem que produzir algo que seja 70% a 75% semelhante à palavra. Porque às vezes o pai fala então, assim, não, meu filho fala aí tá pra falando caramba. Bebê pra chupeta, tá falando abu pra cavalo. E isso a gente não considera necessariamente, a gente não considera a palavra, a gente considera a comunicação. Sim. Ela tá produzindo sons. Agora, a pandemia trouxe realmente atraso na fala de muitas crianças? Hoje a gente já consegue olhar para trás e você consegue olhar para trás e perceber? E selecionar esse momento, que foi um momento muito difícil por 2 motivos. A gente teve uma privação social e a gente teve uma privação sensorial e perceptual, porque as pessoas usavam máscaras. Então, esse uso de máscaras dificultou o quê para aquele bebê que nasceu na pandemia? As imagens da voz da mãe em muitos momentos, para imitar. Essas crianças perderam um convívio coletivo com outras pessoas, com outras, em múltiplos ambientes, e o quanto que é importante nós falarmos dentro da tribo e não fechadinhos na oca. O que ensina a linguagem, nós temos um sistema simbólico que é passado de pai para filho. Através do quê? Através de hábitos, que são as crenças. Então, você tem ali os seus ambientes, a escola, supermercado, a pracinha. E a gente teve um momento que todos tiveram que ficar fechados na própria oca. E muitas vezes e uma andorinha, andorinha dizem que não faz verão. Os pais até poderiam ter competência, têm competência para ensinar os filhos
a língua, a linguagem, mas também os pais se viraram nos 30 para trabalhar de casa. E aí vamos colocar um outro assunto aqui polêmico, telas. Telas. Quando elas chegaram assim com tudo. Então, as telas chegaram. São vilãs? É muito importante, Giovana, a gente acolher a família quando uma mãe fala assim: eu deixo meu filho assistir tela. E a gente pergunta assim: em que momento? Aí ela fala: olha, eu chego em casa e no momento em que eu preparo a comida, eu deixo ele na tela. Então, a gente precisa entender que a tela não pode ser demonizada, né? A gente precisa olhar ter um olhar compassivo, porque se a gente fala tira a tela, essa criança pode se colocar em risco enquanto a mãe está na cozinha fazendo a comida. Então, a gente precisa ter um olhar realista. Sim. Nem tudo é ruim. A gente só precisa saber dosar. Nem tudo é ruim. Então, a tela pode não ser prejudicial quando você tem uma participação ativa com a tela. Você pode assistir um filme com seu filho e pode discutir sobre esse filme depois. Então, você tem uma participação, você tem uma interação dinâmica diante dessa tela. Você pode usar uma tela, por exemplo, para ensinar a criança reforçar a alfabetização através de um jogo. Sim, mas aquela situação em que a mãe coloca o desenho... Ah, mas esse desenho está ensinando meu filho a falar. Deixa a criança lá na frente da tela e vai fazer a comida, achando que a criança está aprendendo a falar, ou está se pré-alfabetizando porque está vendo as letras e tal. É mito? É mito. Ele não vai aprender a falar com a tela. Porque o que te faz aprender a falar, você não aprende palavras como se você tivesse, como se hoje eu fosse ensinar... eu hoje vou ensinar bola. A criança aprende quando ela toca num objeto, e quando ela toca no objeto, ela gera oportunidade para o adulto de falar o nome do objeto que ela está tocando. Ah, você pegou a bola. Você pegou a bola. Ih, que bonita a bola. Então, olha que quando eu falo a bola, eu faço uma acentuação na minha frase, na minha palavra, onde eu estico um pouquinho, eu lentifico a produção da vogal O, para essa palavra ficar um tempo maior no nervo auditivo, para ela perceber, para que essa palavra seja a palavra atenção para essa. A bola, ficou até redonda, bola, né? A bola. Que legal, a bola. Então você vai motivando a criança, vai agindo com aquele objeto, e essas interações são extremamente produtivas. Agora, aquela tela, ela é estática. Ela vai produzir palavras, mas como ela combina de forma funcional? Então... É importante a interação, mesmo com a ajuda da tela. É importante ter um adulto ali trazendo a bola para brincar, fazendo bolinha de papel, jogando bolinha de gude depois, para enriquecer essa experiência. Porque a Associação Brasileira de Pediatria condena até 2 anos. Zero telas. 2 Zero. E a gente vê que em alguns momentos... É difícil. É difícil, porque a gente vê os pais que trabalharam. Então, a gente, antes de nós colocarmos todos os pais numa mesma caixa com julgamentos, a gente precisa acolher sem invadir e precisa escutar sem julgar, porque cada história é única. E a gente precisa estar ali para auxiliar, para dar a mão para essa família caminhar sem culpa. E não trazer mais um peso, né? Mais um peso, porque já basta o peso da nossa... Da situação em si para as mães, né? Que é muito angustiante.
Sabe que a gente na pandemia, o Gabriel ficou muito nas telas. Inclusive, eu comecei a estudar sobre o desenvolvimento infantil por isso, porque eu queria saber como eu poderia enriquecer o ambiente para ele, como eu poderia trazer experiências dentro da nossa casa, né? Enquanto meu marido estava em home office, eu ficava com o bebê. E aí eu comecei a estudar para entender tudo isso. Mas quando a gente chegou ali na questão das telas, porque realmente não dá, né? É muito tempo, são muitas horas com um bebezinho em casa. É cansativo, a gente sabe, e a gente se rendia à tela. E aí um dia eu sentei com meu marido e a gente falou, não, 0 telas, detox. A gente ficou 6 meses fazendo detox de tela. Então era 0 telas pro Gabriel e pra gente era só trabalho. Nem a gente assistia. Isso, você falou algo muito importante. Vocês fizeram 0 para vocês, porque o que normalmente os pais tentam? 0 tela para criança. E eles se prostram diante da televisão e não fazem rotinas que são rotinas lúdico-interativas, né? Sentar. Porque o tempo, se a gente falasse qual tempo? Tempo de qualidade. De qualidade. Aquele que você pode, aquele que você tem disponível. E aceitar esse tempo como disponível, como inteiro, eu acho que é libertador. Estar, né? Foi um período muito atípico a pandemia, né? A gente resolveu fazer essa detox para poder zerar. E vamos começar dali, porque realmente ele ficava muito nas telas passivamente. Colocava no chiqueirinho pra gente poder trabalhar no computador e ele ficava lá assistindo os desenhinhos. A gente falou, não, tá errado, vamos mudar isso. Então a gente fez detox com ele. E aí era uma bagunça, né? Porque o quarto dele era papel pendurado no teto, era coisa brilhando, era colchão arrastando pra cá, tapete pra lá, e a gente, né, fazendo tudo que podia pra enriquecer o dia a dia dele. E depois a gente foi inserindo aos poucos, e hoje é o que eu chamo de SOS. Então, assim, tem aquele momento que você precisa de um tempinho para relaxar, ou um restaurante, a criança tá ali, né? Já brincou com as cartas, já desenhou, já pintou, já fez tudo, a comida não chegou. Pode dar a tela, pode dar o celular um pouquinho que não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. E aí é o SOS. Então a gente tentou equilibrar dessa forma. Mas é isso, né? Os pais se sentem muito culpados e você falou uma coisa muito importante. Então agora eu queria eu trouxe aqui, coloquei até meus óculos pra gente fazer a brincadeira do mito ou verdade. Ai, que ótimo. Porque eu acho que é isso, né? A gente ouve muita fake news, a gente lê muita coisa no Instagram, mas agora a gente tem aqui uma fono super especialista para dizer pra gente se é mito ou verdade, para acalmar nosso coração. Eu separei aqui 5 perguntas mais fáceis e 5 um pouquinho diferentes para você, tá? Então vamos começar. Vamos lá. Isso aqui é bem, bem tradicional. Meninos falam mais tarde mesmo? Não, meninos falam mais tarde mesmo. É normal. Mito ou verdade? Verdade, meninos têm mais chances a terem atrasos de fala. Eles falam mais tarde mesmo. Normalmente, eles falam, meninos e meninas falam dentro de 1 ano a 1 ano e 6 meses. Mas meninos têm uma chance maior a terem atraso. Então, o que a gente olha frequentemente é que os meninos custam um pouco a falar. Se a criança entende tudo, não tem atraso de fala. Mito ou verdade? Mito. Se a criança entende tudo, ela tem um bom sistema compreensivo, mas ainda assim ela pode ter um atraso no domínio expressivo. É melhor esperar até os 3 anos antes de procurar um fonoaudiólogo. Mito ou verdade? Mito, muito mito. Nós temos que procurar um profissional para recebermos uma orientação. Não necessariamente, eu digo que sempre essa orientação precisa partir de um profissional da saúde. Então, você tem o seu pediatra, você deve ouvir seu pediatra. Os pediatras estão muito ligados nos marcos do desenvolvimento e eles orientam. Então, eles estão ali fazendo uma avaliação mais geral e se percebem algum sinal
de alerta, eles indicam para o profissional, mas é necessário. Agora, o que a gente estava falando, uso de telas não atrapalha a fala, só precisa escolher um conteúdo educativo. Mito ou verdade? Essa é difícil, hein? Essa é difícil. Então, se eu tenho uma criança que está custando a falar e a ter um avanço de vocabulário, isso é uma verdade. Eu tenho que diminuir tela. Agora, se eu tenho uma criança que está produzindo, que está formando frases e que de vez em quando faz uso de telas e ela não tem nenhum alerta para o desenvolvimento de fala e de linguagem, aí a gente pode dizer que é um mito. A gente precisa analisar cada situação. A gente não pode, infelizmente, pensar que a mesma família vai entrar na mesma caixa que a outra. Até porque Deus fez uma coisa que eu acho fantástico, que foi criar cada indivíduo diferente. Ah, maravilhoso isso, Isso né? É perfeito. É perfeito. E a gente tende a colocar todo mundo na caixinha, na mesma caixinha. Na caixa. Separar, e a gente não consegue achar pessoas iguais. Cada criança tem seu tempo, então atraso de fala não existe. Mito. Nossa, esse chega a doer. Eu acho que as mães mais ouvem. Esse chega a doer e às vezes a família, porque sempre tem uma avó, uma bisa, que dá aquela... que esquenta essa discussão, né? O pai falou com 4 anos. Não, fica tranquila. É igualzinho o tio. É mito, gente. Assim, né? Ouve a avó, ouve a bisa, mas leva também para uma avaliação. Exatamente. A gente precisa sempre ter um olhar compassivo, uma escuta acolhedora, mas a gente não pode bobear. Não, porque tempo, dizem, é cérebro. É cérebro. Tempo é desenvolvimento. É desenvolvimento. Tempo é oportunidade. A gente não faz nada porque antigamente tinha uma fala... uma intervenção precoce. Não, ela não é precoce, porque precoce dá uma ideia de que a gente está fazendo antes do tempo. Não, ela é oportuna. A gente preventiva também. Exatamente. Muitas das vezes, assim, quase que 100%, a gente redireciona esse cérebro. Ele tá assim, não existe um diagnóstico que seja... determinante. A gente sabe hoje que o ambiente ele é muito potente para esse cérebro. E incrementar esse ambiente é a nossa linguagem. Agora vamos dificultar um pouquinho. Se o bebê engatinhou cedo, vai falar tarde. Mito. Eu não entendi muito bem essa relação. Se o bebê engatinhou cedo, o que ele está querendo, o que pode estar, essa frase pode estar subentendida, que esse indivíduo andou e teve um desenvolvimento motor muito rápido. Então, ele pode alcançar os itens sem a necessidade de solicitar. Ele é como se fosse um bebê autônomo, não precisa muito autônomo. se comunicar. Então, se eu tenho uma dificuldade para pegar essa caneca que está num lugar alto e eu tenho habilidade motora e uma boa capacidade de planejamento, eu vou puxar um banquinho, vou subir e vou pegar. Vai se virar. E às vezes essa criança pode... demorar um pouquinho para falar, mas isso não é determinante. Ou até não falar tanto, né? Exatamente. A criança não fala porque convive com pets e tenta imitar os sons deles. Você já viu algum caso desse tipo? Não vi casos de não falar, mas já vi casos de crianças que já aprontaram algumas com os pais, de evacuar atrás do armário da cozinha, de imitar comportamentos. Mas o que a gente fala? Se essa criança tem uma idade, que é uma idade onde ela não tem plenamente desenvolvidas as regras sociais,
tá tudo bem, mas isso pode ser um alerta para crianças mais velhas, que ficam imitando sem sair desse comportamento imitativo. Isso pode ser uma permanência nesse faz de conta, e aí isso não é tão... Porque o faz de conta tem que adequado. vir mais tarde. Faz de conta, ele pode acontecer, mas você precisa entender que ele é um faz de conta. Faz de conta. Ele não pode interferir na sua realidade. E imitar o pet pode, na brincadeira, mas ficar com aquela imitação duradoura, não. Você nunca ouviu nenhuma criança, em vez de falar mamãe, mamá, fala miau? Eu também nunca ouvi, gente. Mas vamos lá. Eu falei que era mais... Não é difícil, né? Mas são casos diferentes. Atraso de fala pode ser porque o bebê nasceu com muito cabelo? Não, gente, isso é mito. Isso é mito. É tipo aquelas crenças populares. Crenças populares. E vou te falar que eu, como fonoaudióloga, passei com a minha mãe, que tentava fazer essa prática, né? O André, que é o meu mais velho, ele ficou um período, ele teve um atraso de fala. Ele começou a falar as primeiras palavras com 1 ano e meio. Então, minha mãe cansou de falar, olha, vamos pegar um pinto e colocar um pintinho, né? O bico do pinto na boca, porque a fala vai vir. O piu-piu. É mesmo, gente, acabei de me lembrar disso. Gente, tive que, sabe? Aí, você colocou aí a gente bico desorciza. Não, a gente fala, mãe, olha... Hoje em dia não vai, precisa não mais. vai, mãe. E vamos rezar e agradecer que isso não dá certo, né? Que não dê certo, porque senão não seria fonoaudióloga. Coitado dos pintos. Você já era fonoaudióloga? Já era. Ia esvaziar o consultório, né? Chega lá no consultório da Kátia, tem um armário de pintinho. Para fazer a mágica. Intervenção, a mágica. Para as crianças falarem, meu Deus. Se a criança anda na ponta dos pés, vai demorar para falar. Mito ou verdade, Kátia? Isso, olha só, que me perdoem as TOs, mas eu vejo isso como um mito. Crianças que andam na ponta do pé, a gente tem vários fatores causais. Um deles é o encurtamento de panturrilha. Que é uma coisa física, ponto. Uma coisa física, ponto. Vai lá e vai fazer uma fisioterapia, e em alguns casos melhoram, outros usam uma botinha ortopédica. E a fala, a gente sabe sim que uma criança que tem uma hipotonia, que é uma hipotonia importante, a gente tem repercussão aqui na boca. Crianças que têm encefalopatias, que é a paralisia cerebral, você vê que é difícil a produção de fala. Então, a gente sabe que o motor impacta no desenvolvimento, mas ponta de pé, outras características não são tão determinantes. Eu acho que é também por conta dos checklists de internet, né? Que a gente vê. Que, infelizmente... Andou na ponta do pé, fez isso, fez aquilo, autismo. Atrasou a fala. Exatamente. Fez flapping, autismo. Mas, como você disse, não dá para olhar só para a ponta do iceberg e determinar o que determinar, né? Até porque a gente tem crianças que andam na ponta do pé e que já tiveram flaps e que não são autistas. E tudo bem. Então, para as mães acalmarem o coraçãozinho, quando é que elas realmente devem se preocupar? Ou descobrir o que realmente é um atraso de fala, o que fazer? Então, crianças com 2 anos, com um repertório pequeno de palavras, crianças de 3 a 4 anos que só usam 2 palavras na frase, de 4 a 5 que usam só 3 palavras, crianças de 5 anos que não conseguem narrar uma história com clareza, com coerência, são casos que a gente deve se preocupar. E se a gente tem alguma angústia, pode dar
buscar apoio de um profissional, claro, busca o pediatra, eu sempre falo isso, busca o médico da família, divide a angústia. Se mesmo assim a angústia persistir, procura um profissional, um especialista. Nada melhor do que uma avaliação feita por um profissional capacitado, né? Qualificado e que tenha como propósito buscar competência no indivíduo. Isso mesmo. Vamos terminar então, Kátia? Vamos. Na verdade, isso aqui é uma brincadeira que eu faço com quem vem aqui, que eu digo que quem é mãe volta a brincar, né? Quem se torna mãe volta a brincar. E você já não brinca há muito tempo com seus filhos, Isso né? é verdade. Só com os pacientes. Mas, esse aqui é um jogo da memória, mas com você eu quero fazer algo diferente. Em vez de você virar a cartinha e me dizer uma memória da sua infância, me contar uma memória da sua infância, que é como a gente brinca aqui geralmente, eu queria que você desse dicas para como os pais podem usar uma brincadeira como essa para estimular e desenvolver a linguagem, a fala e a comunicação, que são coisas diferentes, né? São coisas diferentes, mas vamos pensar na comunicação como a máxima do desenvolvimento da fala e da linguagem. Quando os pais forem brincar com os filhos, o simples é a minha vez. Esperar a vez é um dos aprendizados essenciais para o diálogo. Porque quando um fala, o outro precisa ouvir. E a gente está num mundo hoje muito acelerado, então a gente precisa ouvir e olhar, estar atento ao outro. Então, talvez pegar a peça, trazer essa peça mais próxima ao rosto. Se a criança for lá, é minha vez, espera. Olha, uma ampulheta. O quê? Ampulheta. Palavra difícil. Essa palavra. E aí você está falando de atenção compartilhada, né? Atenção conjunta e compartilhada. Que é a válvula mestre para toda conversa. E você diz que a gente precisa se preocupar com a comunicação primeiro, porque a partir dessa vontade que a criança tem. Que é genuína, de estar com o outro, de prestar atenção ao outro. De se comunicar. É que vem a fala, né? É que vem a fala. Porque falar por falar... É imitada. A fala é uma imitação, Pode ser uma aprendizagem. E eu aprendo com um adulto. Ok. Vou abrir uma aqui. Você abriu o quê? Eu abri fada e abri ampulheta. E nesse caso da fada, por exemplo, aí a gente poderia trabalhar o que com essa palavra, fada? Aqui a gente poderia trabalhar a fantasia. Eu acho que toda mãe é uma fada. Que a mãe, a gente faz mágica. A gente faz mágica, a gente acolhe, a gente protege, a gente transforma aquele problemão num problema menor. A gente tem, a maioria das vezes, soluções, dicas. E a gente tem aquele abraço, que no nosso abraço, eu acho que o abraço de mãe ele é muito potente, né? Para curar dores, para curar tristeza, para acolher mesmo. É uma comunicação silenciosa do afeto, né? Do afeto. E essa ampulheta aqui é a espera. A mãe precisa, tem momentos que a mãe precisa esperar antes de procurar no Google. A mãe precisa investir sem se culpar, né? E a maioria não, a totalidade das mães que vão ao meu consultório durante 38 anos de formada, eu não pude até hoje culpar uma mãe por um atraso de fala. Então, elas não são culpadas. Sim. E tem uma outra questão também, que é a ansiedade de alguns pais em ouvir a criança falando. E às vezes não dão oportunidade da criança falar, né? Exatamente. Tem que ter esse tempo, que não é o tempo da criança, às vezes. E essa espera é para a mãe também, porque às vezes o espaço comunicativo está ocupado totalmente pelo adulto e a criança mal conseguiu falar A. É aquela coisa que a mãe responde pela criança. E não permite a criança falar. E não permite, é isso aí. Vamos mais uma cartinha? Vamos. Um monstro.
Ah, isso aqui para comunicação, para imitação é muito legal, né? É muito legal para aquela careta que... como é que faz o dinossauro? Então, a mãe buscar essas representações, usar gestos associados a palavras, isso aumenta a percepção da criança para o comportamento, para as mãos, para o rosto do adulto. E tem muita coisa na comunicação que não é dita, porque o fato de eu dizer você está bonita, dependendo da forma como eu falo, eu não estou te achando bonita. Não é um elogio. Então, a palavra, você hoje está linda, mas Obrigada. a palavra, ela não porta significado absoluto, ela guia o significado. O que traduz o significado na comunicação é o todo. É a comunicação multimodal, é a minha palavra articulada com o meu gesto, com a minha entonação, com a minha expressão. É isso que comunica. Ai, é um universo, assim, encantador, Muito né? encantador. Vamos para mais uma cartinha. Vamos ver o que vai sair. E bicicleta. Bicicleta. Quanto que é importante a atividade física? É muito importante para o cérebro, para o corpo, para a saúde mental, para o desenvolvimento perceptivo. E antigamente, muitas pessoas achavam que o desenvolvimento motor, quando você estava num nível mais abstrato do pensamento, ele não era acessado. E a gente sabe que quando a gente pensa, por exemplo, na frase eu escrevo com... em 600 milissegundos vão surgir na nossa mente as palavras giz, caneta, lápis, e a área motora desse movimento motor foi acessada. Já acendeu ali, Acendeu junto com as palavrinhas, 600 milissegundos. Então, é muito importante. E não só importante para essa circuitaria cerebral, mas para o afeto, para as memórias, andar de bicicleta, fazer um esporte com os filhos, ter algum tipo de parceria nessas atividades. Ah, que legal. Nossa, muito interessante. Nossa última cartinha, então. Livro. Eu acabei de falar, né, sobre a leitura compartilhada. Livro é tudo, porque livro tem um efeito protetivo na linguagem. A gente tem vários estudos que mostram que mães que leem todos os dias para o filho, elas protegem o cérebro de um transtorno de linguagem. Vamos repetir, gente? Kátia, de novo. Mães que leem... Até olha ali para sua câmera. Mães que leem todos os dias. A leitura, ela não só enriquece a linguagem, mas ela traz um vocabulário que a criança só vai adquirir com a leitura. Então, é muito importante a leitura para quando ela se alfabetizar, ela entender um vocabulário que é um vocabulário acadêmico, um vocabulário onde você tem palavras que você no cotidiano não fala, mas que as histórias trazem. Oh, que coisa linda, Kátia. Então, vou aproveitar o momento para te presentear, te agradecer por estar aqui com a gente, lindo, trazendo tanta olha. informação. Esse é Flint, pássaro que tinha muitas coisas, no meu último lançamento. Tem também o Terra do Contrário, que foi o primeiro. A gente está falando de literatura infantil. Essencial. Tá aí. 2 histórias Fantástico, que eu desengavetei. Giovana. Ai, que lindo. Para chegar às casas de muitas famílias e colaborar nesse processo, né, de enriquecimento de linguagem, de mundo, de imaginação. E quando a gente pensa no projeto, que é o projeto do ser humano, o que a gente faz nesse mundo? Se a gente levar histórias, se a gente gerar para esse ser humano uma potência para ele raciocinar, para ele ser mais afetivo, mais compassivo, a gente está fazendo a nossa parte para um mundo melhor, para um futuro melhor. Obrigada, foi muito, 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 muito bom te ouvir, Kátia. Muito bom, Giovana. Antes de você ir embora, eu quero que você aproveite aqui nosso momento, Mamãe Tá On, para dizer pro pessoal que está acompanhando o podcast onde elas podem te encontrar,
Onde estão seus conteúdos, quais são seus projetos que você está fazendo? Fica à vontade, por favor, a câmera é sua. Eu sou fonoaudióloga, mas eu tenho digamos que um lugar que é um lugar muito acolhedor, que paira em projetos onde eu vou ter famílias que têm condição, mas também famílias que não têm acesso a nenhum tipo de estimulação. Então, eu atendo em 2 consultórios. Eu tenho um consultório na Barra, um em Ipanema, e vocês podem saber mais desses projetos e um pouquinho mais de mim pelo @KatiaBadinFono. Você atende aqui no Rio de Janeiro? Atendo no Rio de Janeiro. Mas o Instagram tá aí pro Brasil e o mundo. Para poder conhecer, tirar alguma dúvida, podem ir lá, mandarem uma mensagem que eu vou responder. Obrigada, prazerzão. Querida. Queria que você encerrasse aqui deixando uma mensagem para essas famílias que estão acompanhando a gente, para essas mães e pais que ficam tão angustiados, né, quando acontece essa questão do atraso de fala e outros atrasos em geral. A mensagem que eu deixo é: não se culpe, não se angustie e busque ações que sejam boas para a criança e para você. Se acolha. Então é importante esse pai e essa mãe se acolherem e, juntos com os profissionais, desenvolverem, seguirem dentro desse desenvolvimento. E o que eu posso dizer em relação aos transtornos do neurodesenvolvimento, que a intervenção, ela redireciona caminhos, ela redireciona possibilidades. Então, o céu é o limite. É isso aí. Obrigada. Nada, meu amor. Beijo. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. A gente vai ficar aqui, porque tem marshmallow e a Kátia falou que queria uma fogueira. Uma fogueira. E eu queria muito assar e tô doida pra pegar o marshmallow. Fica à vontade, olha. Eu queria já um chocolate quente, assim. Eu tô tomando uma água, né? Não tá quente. Mas assim, ó, para jogar aqui dentro. Nossa, que delícia. Muito bom. Vamos fazer tchim-tchim? Vamos. Tchim-tchim. Sensacional, mas o marshmallow tá maravilhoso.